Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se muito enganado. Pedro Mexia interroga-se, também eu? E João Miguel Tavares declara-se disfórico. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o caso Sócrates chegou pela primeira vez ao Parlamento, depois do antigo Primeiro-Ministro ter rasgado o cartão de militante do Partido Socialista. Na semana passada já falámos aqui vagamente disso, mas foi um assunto que o Ricardo Araújo Pereira não pôde comentar neste último programa por ter sido chamado a dignificar a língua portuguesa nas Nações Unidas. Gostou de sentir a sua língua roçar a língua de Luís de Camões, Ricardo Araújo Pereira? Eu não rocei ninguém. Eu queria deixar isso claro. Estou a fazer uma citação, é? Eu sei, mas é assim que começam os boatos. No caso do Caetano Veloso... Sim. Ele lá terá roçado onde quiser, mas não foi o meu caso. Eu mantive a minha língua, enfim, dentro da boca. Mas foi assim, estive lá enquanto se desenrolavam certo. Coisas cá, sim. Foi uma pena, eu gostava de... Teve pena de não poder estar em cima do acontecimento? Tive porque eu acho que vou começar a defender o Sócrates. O facto de agora estar completamente sozinho, e mesmo de ter havido gente que estava, aquela malta que está atrás e diz já está no chão, então deixa-me molhar a sopa também, deixa-me dar um chute na cabeça. Agora custa-me. E custa-me um homem abandonado desta forma, ainda por cima um homem que estava habituado a um determinado tipo de amizade, que era de facto amizade intensa, e agora ver todos os seus antigos amigos que nem são dos que lhe emprestam dinheiro, como nem já não lhe dão nada. Não me dão nada, nem esperança, nem mimo, nada. Está marcado um almoço de desagravo. Mas é uma pequena percentagem de chalupas, não é? Que já não conta, acho eu. Com todo respeito. Não sei se ficou claro. Ficou claro. O respeito ficou claro. Eu acho que bom, enfim, há um pequeno núcleo como há gente, se houver um almoço para gente que diz que o Elvis ainda está vivo, haverá pessoas a comparecer. E, portanto, neste almoço... Eu estou a ponderar ir a este almoço. Só não vou porque tenho medo que me batam. A sério, eu gostava de ir. São 20 euros. São 20 euros? Não sei qual é o menu. Exatamente. Mas ele começou na Central Tejo e vai acabar na tasca de Dona Hermínia. Já estão a diminuir a sério? É mesa para 3. Ou estão a diminuir a dimensão ou estão a trazer caminhonetas cada vez de mais longe, uma das duas. Pois, isso é que é pena. Por acaso faz-me pena. Bom, o assunto Sócrates continua na ordem do dia, porque o PSD levou o caso esta semana ao debate quinzenal, na última quarta-feira, e é por isso que o Pedro Mexia quer ser ministro da deslealdade. E o que é que houve de desleal na discussão, Pedro Mexia? Nada. Não houve nada desleal. O Primeiro-Ministro acusou... Mas falou-se de deslealdade. O Primeiro-Ministro acusou o Fernando Negrão, líder da bancada do PS, de deslealdade por ter, antes de entrar nas matérias que iam ser discutidas, ter trazido o assunto do momento que todo o país falou e que é um assunto político, não foi para falar da bola, não é? António Costa acusou de deslealdade porque, estando ali na qualidade de Primeiro-Ministro e sendo aquela uma questão de âmbito partidário, foi assim que ele pôs a questão, que aquilo não tinha a ver com o Governo, mas com a vida do PS, e até disse que ia falar não na qualidade de Primeiro-Ministro, nem na qualidade de Secretário-Geral Socialista, mas na qualidade de António Costa. Sim, mas há uma coisa que aconteceu e que o Primeiro-Ministro tentou dar a volta, mas que é inegável. Porque isto que o Ricardo descreveu agora sobre os amigos que abandonam, acontece a muita gente. Os amigos vão pouco a pouco abandonando. Agora, não é ao som de um apito. Ao som de um apito, 40 amigos desaparecem. Isso não é normal. E, portanto, na caça.
alguns dos quais são ministros. Eram ministros Mas é dele. um apito que só socialistas é que ouvem. Sim, é como aquelas das queijos, como não é? isso, é como esta Exatamente. caça. Sim. Alguns dos quais eram ministros dele, Sócrates, alguns dos quais são ministros dele, António Costa, deputados e outras figuras do partido. E, portanto, é preciso ser muito especioso para dizer que aquilo não vem à baila fazer aquela pergunta. Claro que... Portanto, não aceita a versão que veio a público de que só foi aceitaria. uma resposta inopinada de Carlos César que precipitou a situação e que o próprio António Costa ficou, disse ele, surpreendido. Se foi inopinada, porque é que os outros todos seguiram? Porque se calhar depois tiveram também necessidade de se explicar. Não, a verdade é que num dia e meio as mesmas pessoas que acusaram de perseguição política qualquer... Não estou a falar do João Miguel Tavares, estou a falar de pessoas que eles criticavam qualquer dúvida que se pusesse sobre o percurso do Sócrates, qualquer pessoa que dissesse no espaço público não estou esclarecido, há explicações a dar, há casos estranhos, isso era... Não, tu ias muito além disso. Eu ia muito além disso. Sim. Já vamos falar disso no próximo tema, mas essas pessoas diziam que era infame, que era etc. E de repente essas pessoas, no espaço de um dia e meio, alguns dos mais ultra-socratistas começam um ao meio-dia, outro às 2 da tarde, outro às 4, outro às 8 da noite, e não é crível. Achas que mandaram uma folha Excel para pôr na escala? Não, só não havia, a única pessoa que não foi avisada foi Arons de Carvalho, não é? Que se tirou para a frente e de repente era o único socratista no estádio. Foi a única pessoa que não recebeu. Se calhar enganou-se. Que não recebeu endereço assim. de e-mail. É sempre desagradável quando vai... Quando Vamos todos! E depois aparece o boi e ele, malta, ajudem aqui! Não está ninguém! Há uma história que o mestre Vitorino de Almeida contou uma vez, que eu gosto muito, quando vivia em Viena, ou como se diz em Portugal, em Viena da Áustria. É uma coisa que eu nunca percebi, porque não é Viena do Castelo. Deve ser isso. Ele diz que uma vez o nudismo estava na moda e o convidaram para uma festa nudista. E ele não tinha muita vontade, mas lá foi. Chegou à casa, tirou o sobretudo e entrou nu para a festa nudista. Só que não tinham avisado mais ninguém que era uma festa nudista. Estava toda a gente vestida. Mas ele entrou Era uma partida, portanto. Era uma partida. Ele entrou nu numa sala com 40 pessoas vestidas. E foi o que aconteceu a Arons de Carvalho. De repente entrou nu numa sala em que estava toda a gente vestida. E o que é que lhe pareceram as respostas de António Costa em relação à deslealdade, entre aspas, atribuindo a expressão a resposta de António Costa tem 2 pontos que eu não percebo. Uma delas é, nada mudou. Nada mudou o vocabulário. Tanto mudou que Sócrates sentiu que tinha mudado. Tanto mudou que Sócrates devolveu o cartão. Certo. É capaz de ter mudado alguma coisa. Mudou eles falarem todos, ou quase todos, em vergonha. Em dizerem, não simplesmente em dizer isso não mudou, nem pode mudar, quer dizer, a justiça tem que julgar, etc. Mas aprovar-se, isto é uma grande vergonha. Nunca tinham dito isso. Portanto, há uma mudança, obviamente, que existiu e o Primeiro-Ministro fugiu a isso. E a segunda, não percebo muito bem aquela frase de que se ele for inocentado, a Justiça cumpriu a sua função. A Justiça cumpriu a sua função se descobrir a verdade e se o resultado for consonante com essa verdade. Não percebo muito bem Ele tentou ali fazer umas justificações e umas qualificações. Já tinha feito essa mesma frase no Canadá. Justamente por ter feito, eu não o percebi da primeira vez, muito menos percebi a insistência. Agora, há duas coisas verdadeiras e às duas o António Costa não soube responder. Porquê em 36 horas? Foi ou não foi por medo de contaminação? Foi ou não foi porque vai haver um congresso? Foi ou não foi porque há eleições para o ano? E, em segundo lugar, negar não vale a pena. Quando se nega, a gente até pode achar que as pessoas estão de boa fé, mas quando negam o óbvio, quando alguém diz não aconteceu nada, quando um secretário-geral do PS se desfiliou, nunca tinha acontecido, no CDS acontece todas as semanas, mas no PS nunca tinha acontecido, nunca nenhum líder tinha abandonado o PS. E, portanto, isto é aí que se suspeita. Quando há alguém que nega o evidente, fica-se de pé atrás. Parece-lhe significativo que o caso Sócrates tenha sido discutido pela primeira vez no Parlamento esta semana, João Miguel Tavares? Parece-me significativo, sobretudo porque Rui Rio tinha dado a impressão que não se ia meter nisso. E nesse aspecto é surpreendente.
Ele entrou muito consensual e cheio de vontade Sendo de fazer o PSD, pode dar-se o caso de não ter sido combinado previamente. Pode, como aliás já se viu também. Aliás, esta semana, um secretário de Estado, um deputado do PSD a pedir a admissão do Ministro da Saúde e Rui Rio, 2 horas depois, a dizer que não gosta dessa. Exato, existe muito esse tipo de descoordenações, mas neste caso, aparentemente, foi tudo muito bem coordenado. Aliás, já saíram notícias nesse sentido. Pode ter sido tudo uma partida ao Arons de Carvalho. Pessoal, tudo a defender o Sócrates, mas deixa ver. Agora, Não faças nada. eu acho que existe um receio generalizado e os partidos protegem-se, não é? Porque acham agora se trago este e depois vou trazer aquele e depois vou trazer o outro. Aproveitar o caso Pinho. E os partidos, na verdade, eu acho que discutir José Sócrates é a coisa mais importante que o país pode fazer. Não é apenas José Sócrates, mas tudo aquilo que aconteceu entre 2005 e 2011. Mas isso é suprapartidário, porque isso coloca em causa a forma como o próprio regime trabalha. E, de certa maneira, eu acho que os deputados sentem que se coloca em causa muito daquilo que é o seu próprio trabalho e as suas próprias funções. E os deputados, apesar de tudo, estão habituados a discutir uns com os outros, mas não estão habituados a discutir o regime. Mas não é necessário, institucionalmente, o Parlamento é uma das instituições centrais da democracia, não é necessário que haja uma consolidação institucional dos factos para depois haver essa discussão? Mas eu acho que existe os factos dificilmente poderiam ser mais solidificados em termos políticos, que é aquilo que interessa. A questão da corrupção, falaremos nisso provavelmente a seguir, a questão da corrupção é só um aspecto deste problema e não é o maior de todos. Mas eu não quero estar, porque nós vamos falar sobre isso a seguir. Para mim, esse é um dos uma pontos página centrais. com esta discussão esta semana no Parlamento que levou pela primeira vez o caso à Assembleia da República. Sim, e será que a partir daqui acho que pode continuar, mesmo a questão da EDP, e agora vai-se falar já foi aprovada a Comissão de Inquérito, vai andar sempre a voltar, não é? O próprio Congresso do PS, eu acho que agora durante muito tempo e provavelmente até às eleições, até porque até judicialmente na Justiça também o processo em princípio vai avançar, não é? Para a instrução, e eu acho que Sócrates agora vai voltar a estar muito presente no espaço público até às eleições, pela própria natureza do processo judicial. Pareceu-lhe adequado, Ricardo Araújo Pereira, que António Costa tenha feito questão de falar no Parlamento sobre este caso apenas na condição de António Costa? Não. Acho que devia ter falado em várias qualidades, porque o assunto também é poliédrico, não é? Porque José Sócrates também é multifacetado, é o herdeiro rico, é o provinciano pobre, enfim, tem muitas personalidades, é o estadista com amor às causas justas, é o político que fez tudo por vaidade. É muito difícil de definir. É o homem que tem um mestrado, é o homem que não tem uma licenciatura. Enfim, tem várias qualidades, algumas negam a anterior, é muito, digamos que contém multidões e são multidões. É o nosso Whitman. Sim, é o nosso Whitman, só com uma diferença, é que são multidões de presidiários. Talvez não ainda não, mas são multidões de... Poucos se recomendam, não é? De gente, digamos, do bafão. Mas António Costa, ao fazer aquela ressalva, estava a fazê-la porque dizer, estou a falar apenas na qualidade de António Costa. Eu acho que era para separar as coisas, não é? Acho que esse é um problema do PS. É agora começar a separar... É uma grande mentira, não é? Sim, é tentar separar. Pode não ser mentira, às vezes pode não ser mentira. A analogia que já foi feita publicamente, aliás, de comparar com a situação do BES, o banco bom e o banco mau, poderá fazer caminho no PS? Não sei se essa metáfora se aguenta. O PS bom e o PS mau? Não sei se essa metáfora se aguenta, porque a gente já percebeu que não há nenhum BES bom. Acabámos... Portanto, aguenta-se, a metáfora aguenta. Se calhar aguenta-se bem demais. Eu não quero acreditar que não haja ninguém no PS que se safe. Não, alguém há, mas também no BES há alguns créditos. Já lá, a dona Aresmira tem lá um crédito à habitação que está impecável. Eu não percebo o que é que os jornais deste país estão a fazer quando... ainda ninguém foi pôr um microfone à frente de António José Seguro. Talvez ele esteja ainda
a rir tão convulsivamente que ainda não consiga falar. Ou chorar. Mas, não sei, acho que é mais a rir. Nesta fase, acho que é mais a rir. Porque ele é que falou Fartou-se de falar, sim. das negociatas. Exatamente. Fartou-se de sugerir que talvez José Sócrates não fosse a pessoa mais recomendada. Eles já se conheciam desde os tempos da Distrital de Castelo Branco, a long time ago. O que é feito dele? Porquê que ninguém vai ouvir? Olha, já agora diga aqui 2 ou 3 palavras. Ele também não tem aparecido em público. Pois não. Provavelmente não quer falar. Não, mas é pena porque ele sempre foi tecnicamente, em ciência política, um totó, vá. E o que é pena porque tinha... Ias ouvi-lo? Tinha coisas para dizer. Um microfone para António José. Exatamente. Ficou repto. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Deslealdade. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Bingo e tem alvará para jogos de fortuna e azar. João Miguel Tavares. Não. Mas tenho um grande amigo de infância que tem, Carlos. Pelo que percebi, quer voltar ainda ao caso Sócrates. Continuar no caso Sócrates. Com grande alegria. Agrada-lhe ver gente que esteve ao lado do antigo Primeiro-Ministro no passado, agora há de marcar-se dele? Então não. As viúvas e os viúvos do socratismo largaram a roupa preta. E eu acho que como acontece àquele pessoal que está há muito tempo de secar e depois há um entusiasmo completamente desnorteado. E eu que me entretenho por gosto e profissão a ler as coisas todas que se escrevem sobre José Sócrates, não tenho sido capaz na última semana. Não há horas suficientes no meu dia para conseguir ler tanta notícia e tantos colunistas. E onde é que entra o no bingo homem. nisso? O bingo entra no meu segundo ponto, mas eu tenho 3. Bolas. Eu tenho 3 bolas. Bolas não, felizmente. Quantos pontos são no total? Então para o bingo é preciso mais do que 3, mesmo assim foi poupadinho. Não, eu quero falar de 3 porque isto para mim é uma coisa... Atenção, tens razão nisso. Agora, mal tens tempo para ler. Eu ainda, há 2 semanas, acho eu, que escrevesse sobre José Sócrates... Obcecado com José Sócrates, pá, por amor de Deus, pá, que chatice. E agora, diz, é muito importante. É muito importante, vamos realmente discutir, importa discutir. E esse é o meu primeiro ponto. Vocês já disseram este lado de toda a gente está no chão a bater, mas há um lado que para mim... Só ele é que está no chão. Não, ele é que está no chão. não, toda a gente, que ele está no chão e não é só pontapés, tiraram-se para cima dele. Já está tudo no chão. É moche. É moche, é mesmo. É um moche por cima de Moche José ao Sócrates. Moche ao Sócrates, é mesmo. E isso, o problema não é esse, o problema é que realmente é mais aquela metáfora do apito. É que parece que António Costa apitou, mas quem foi atrás não foram só os deputados do PS, foi os deputados do PS e tudo o que era colunista também de esquerda. E isso para mim é uma coisa profundamente chocante. É que lá os deputados do PS dizem, olha, o patrão falou, venham lá. E eles vão, tudo bem. Mas É difícil de contentar, João Miguel Tavares. Então, antes estavam calados, zumba, que estavam calados. Agora só falaram zumba, que estão a falar. Mas a minha questão é essa. Eu ando há 10 anos, eu ando há 10 anos a papaguear, não é? E o obcecado, já ninguém se chateia. Né? Até a minha família já não me conseguia ouvir falar de Sócrates. Durante 10 anos. Lá está essa. E de repente eu olho à minha volta e pronto, se calhar foi muito... É excesso de concorrência neste momento. É excesso de concorrência, mas o que me choca é isso. António Costa fala e parece de repente, olha, pega. Já se pode falar, já se pode dizer coisas sobre isto. António Costa já permitiu e então vai toda a gente. E que os deputados façam isso, mas no espaço público, o que é que se sabe? É a pergunta que toda a gente faz e com verdade. O que é que se sabe agora sobre José Sócrates que não sabia, pelo menos, sei lá, desde que saiu a acusação? E eu não li nenhum texto, não li nada desta catrefada de textos quando saiu a acusação. Portanto, isto é, António Costa autoriza e as pessoas falam. Isto é absolutamente chocante em termos de regime. E o bingo? Atenção, João Miguel, desculpa. A acusação tem 4.000 páginas. Só agora que podem acabaram todas. Chegaram agora. Tens razão. É outra hipótese. Se calhar sou eu que estou a ser maldoso. Chegaram agora todas. Liam uma página por dia e chegaram agora todas. E no final, não sei o que, e o dinheiro era do amigo. Fim. O quê? Achas que é tipo Maias? Olha, ele dorme com a irmã. Acho que foi isso. Acabaste de estragar o livro para milhares de pessoas. Milhares de pessoas, pois é. E então o bingo tem a ver com o quê? Tem a ver com fomos enganados. Muita gente diz realmente, fomos enganados por aquele homem. Como é possível termos sido enganados durante este tempo todo? E de repente eu sinto, mas espera lá, fomos enganados? Mas fomos enganados com o quê? As pessoas tratam-me... Eu fui durante estes 10 anos, fui o Hercule Poirot da política portuguesa. Fui o Sherlock Holmes de José Sócrates. Espera aí, o teu argumento, deixa-me ver que isto é muito bom. O que o João Miguel Tavares está a dizer é, desculpem lá, é impossível terem sido todos enganados porque eu não sou assim tão esperto. Exatamente, é exatamente isso que estás a dizer. Com certeza, como todos os dias me diz a minha mulher.
Eu não sou assim tão esperto. Quer dizer, a não ser que alguém diga, vai, sei lá, olha, isto nós hoje temos uma plateia aqui de universitários bem dispostos e tal. Vamos Instituto Politécnico de... Muito bem. Olha, imaginem que um dia vão a Amsterdão e depois vão ao Red Light District. E depois estão aquelas senhoras numa montra. Bom conselho para jovens. Bom conselho. Estão aquelas senhoras numa montra e nós olhamos para aquelas montras. E nós olhamos para aquilo e se calhar dizemos: espera, estas senhoras estão aqui debaixo de uma luz vermelha em lingerie, em frente a uma montra, às tantas estão a vender o seu corpo. É que é este tipo de conclusão. Este é o tipo de conclusão. Era a dificuldade que as pessoas tinham a perceber quem é que Sócrates era. E isso é o bingo, então? Não é que o bingo é que... A resposta a isso é: o bingo não existe. Não há bingo. Estava tudo à frente dos nossos olhos. Não fui eu que fui muito inteligente, ou outras pessoas como José Manuel Fernandes, ou Henrique Monteiro, ou Pedro Lomba, ou Henrique Raposo. Ainda houve muita gente a falar disto. Mas não éramos nós que éramos especialmente inteligentes. Eram todos os outros que estavam a querer fechar os olhos de uma maneira vergonhosa. E assim chegamos só ao ponto 3, para terminar isto, que é... eles são todos iguais. Isto é um caso de corrupção. Epá, existe no PS. Epá, também existe no PSD. Olhem os submarinos. Olhem o Oliveira Costa e o Duarte Lima e o Dias Logares, que nunca foi apanhado, o BPN. Que vergonha! Não. Isto não é um caso só de corrupção. E provavelmente a corrupção, embora seja aquilo pelo qual José Sócrates está a ser julgado, politicamente não é o mais importante. Isto não foi, durante 2005 a 2011 e a seguir, um caso de corrupção. Foi um homem que tentou tomar conta do Estado todo. E isso foi feito à frente de toda a gente. Toda a gente viu quem é que ele nomeou para a Caixa Geral de Depósitos, toda a gente viu o que é que aconteceu ao BCP, toda a gente viu o poder que ele tinha na EDP, toda a gente sabia das ligações privilegiadas que havia também com o BES, toda a gente viu a Manuela Moura Guedes ser despedida deste canal. Toda a gente viu. Estava à frente de toda a gente. Não é um caso só de corrupção. Calma, nós não sabíamos do Carlos Santos Silva. O Carlos Santos Silva é o menor problema. É um grande problema para José Sócrates, foi por isso que ele foi apanhado. Mas para Portugal o Santos Silva é o menor dos problemas. Isto não é um caso de corrupção. Foi um homem verdadeiramente que tentou atentar contra o Estado de Direito, como os magistrados de Aveiro tentaram provar e não lhes deixaram. Porque ainda havia o Pinto Monteiro e o Noronha Nascimento a tentarem impedir todos os casos de chegar à justiça onde deviam chegar. Portanto, não me lixem! Puxado de Camomila para este homem. Não me lixem. Agora, não vão substituir 10 anos de olhos... Não me lixem. Não vão substituir 10 anos de olhos fechados agora para mais 10 anos de aldrabice em relação aos 10 anos que tiveram com os olhos fechados. Usando uma dicotomia que foi usada esta semana, noutro contexto, vê Sócrates, Pedro Mexia, como uma anomalia ou como um sintoma? Bem, é as duas coisas. É uma anomalia no sentido em que um primeiro-ministro nunca tinha tido uma acusação desta natureza. Mas é um sintoma de qualquer coisa que está profundamente errado, porque uma das coisas interessantes é saber a questão do guilty by association, do culpado por associação, de saber o que é que as pessoas, o que é que as pessoas podiam ou deviam saber. E o João Miguel estava aqui a falar, e há de facto... E bem... Há, de facto, nestes anos todos de suspeitas, acusações e casos à volta de Sócrates, coisas de natureza completamente diferente, de gravidade completamente diferente e de informação acessível completamente diferente. Ponto número 1. Ponto número 2. Mas vocês estão com os pontos. Espera aí. Ele é um invejoso. Número 1, número 2, como tu queiras. Pode ser a linha A e a linha B. Que é a linha B. A linha B. Diversificar. Agora não sei o que quer dizer. Sei. Não sei o que quer dizer. Então, mas olha, mas valeu a pena. Valeu a pena. Ele só sabia no ponto 2, na linha B já não sabe. Não, já sei. Nestes casos, houve coisas que soubemos desde sempre. Ou seja, o João Miguel fala, por exemplo, do que aconteceu do caso TVI, digamos assim. Toda a informação que nós tínhamos estava à vista, é verdade. Há coisas que nós não sabíamos, ou não sabíamos, grande parte de nós não sabiam, e que ficaram abundantemente claras, não são necessariamente as mais graves. Por exemplo, a questão do dinheiro com o amigo, a questão anedótica dos livros, isso nós já temos provas, pelos testemunhos que vieram a público, para dizer que houve várias coisas ali politicamente erradas, seja o que for que diga o tribunal. Sim. Ou seja, viver de amigos e sendo o amigo um empresário,
que teve relações com o Estado importantes, é errado politicamente, mesmo que não tenha havido corrupção nenhuma. E depois há a fase final, que é a fase da corrupção, que é a fase mais difícil de provar. Eu estou de acordo com o João Miguel que não é uma questão que não é o mais importante politicamente, mas é o mais importante judicialmente. Porque há uma certa frustração se José Sócrates for condenado pelos crimes, do ponto de vista jurídico e judicial, for condenado pelos crimes menos graves e não for condenado pela corrupção. Agora, a ideia de que todas as pessoas que sabiam coisas, há coisas muito diferentes, há graus de proximidade que são pessoais. As pessoas que têm uma proximidade pessoal têm mais desculpa, eu nisso faço uma diferença muito grande. Proximidade política é muito mais grave que a proximidade pessoal. Ricardo, a mesma pergunta. Sintoma ou anomalia, o caso Sócrates? Carlos, eu não sei bem, do ponto de vista médico, se um sintoma pode ter uma anomalia, ou seja, pode ser as duas coisas juntas. Não sei se pode, no sentido em que, por exemplo, a corrupção em Portugal é acne, vamos dizer, acne, e a gente tem acne, e de repente aparece uma borbulhona daquelas que a gente vê na internet, que são litros e litros de... não é preciso entrar... Coisas é que tu vês na internet? Não, nunca viste. É das Nunca coisas... vi uma borbulhona na internet. Procura, pesquisa no YouTube. Já viu. Tem coisa boa para ver na internet. No YouTube a pessoa aborrece. Põe pimple ou assim no YouTube. É já a seguir. É um espetáculo fascinante, garanto. E portanto, sim, há um acne generalizado, mas esta borbulhaça... É especial. É especial, mas o João Miguel também tem que admitir que o facto de ele ser especial também fez com que ele... Porque ele tinha muito jeito para isto. Eram demasiadas borbulhas. Eu sei. Eram demasiadas borbulhas. Doutor, à primeira, à segunda, à décima. Mas é isso que eu vou dizer. Este senhor está com um problema de borbulhas. Mas eu dou-te razão. E há agora, pessoas... ter 10 borbulhas e dizer, não, aquela carinha é linda. Parece de um bebê. Não, mas é mais do que isso, acho eu, que é... tu tens razão quando dizes que há pessoas que agora dizem eu fui enganado, e que passaram 10 anos a dizer parem de dizer que eu estou enganado. Isso é curioso, sim. Havia gente a dizer que... Havia indícios suficientes, havia uma série de coisas, mas também é preciso reconhecer que ele era muito bom, pá. É muito jeito, tem muito talento. Tem muito talento para controlar. Por exemplo, esta semana... E há uma diferença muito grande entre as coisas que são da sua vida privada ou pessoal e outras coisas que são, apesar de tudo, decisões políticas que têm que envolver outros membros do governo, por exemplo. Envolver não no sentido da decisão, mas quer dizer, uma pessoa que convive com o primeiro-ministro durante 10 anos enquanto membro do governo sabe de coisas. Tem que saber. Quando é uma, pode não saber uma. Quando são 10, é difícil não saber. Portanto, que as pessoas que têm proximidade política e não pessoal, política, todas elas, ou melhor, nenhuma delas saiba nada, nenhuma delas suspeitou de nada, nunca ninguém que esteve perto de Sócrates ouviu dizer ou achou verosímil nada que se dissesse sobre ele. Não é, eu acho verosímil que as pessoas digam, e que, aliás, é mais ou menos a minha opinião. Há aqui algumas coisas que são mais obscuras que outras são mais claras. E eu estou de fora. Agora, que uma pessoa que está de dentro diga nada, nunca ouvi nada que fosse esquisito, quando todos nós fomos confrontados com alguns casos políticos e com algumas suspeitas, a licenciatura manhosa, etc., que a gente lia os factos e que dizia isto está errado, mesmo que não seja crime em alguns casos, isto está errado, essas pessoas têm algumas coisas a dizer ao país, acho eu. Certo. Mas... o jeito para controlar também se nota. Eu tenho ficado bastante surpreendido. Por exemplo, quando saiu a acusação, houve um jornalista que disse assim: bom, eu já agora lembro que em 2004, quando o Ferro Rodrigues se demitiu, ouvia nos corredores do PS gente a dizer: olha, um bom líder era o Sócrates, mas não dá, tem muitos rabos de palha. Porquê que isto só foi dito quando ele foi acusado? Porquê que, por exemplo, só esta semana é que o Henrique Monteiro do Expresso disse que quem deu ao Expresso aqueles e-mails privados do público, por acaso eu tenho curiosidade, eu não sei se nessa altura, quando esses e-mails privados do público foram divulgados, se eram daqueles e-mails privados que fazem nojo
cuja divulgação faz nojo, ou se são daqueles cuja divulgação é perfeitamente aceitável. Eu não tenho memória disso, tenho de ir ver. Mas Henrique Monteiro disse que o Expresso teve a oferta do Gabinete do Primeiro-Ministro para publicar essa troca de e-mails, que não a publicou porque queria citar uma fonte próxima do Governo. Ou uma e eles fonte não permitiram. Eles não permitiram e então os e-mails apareceram depois no Diário de Notícias, um dia ou 2 dias depois. Sim, mas esta história de que o Governo... Uma das histórias políticas mais importantes da democracia portuguesa. Sim. Essa história é das mais importantes. Essa história de que o Governo ofereceu uma notícia aos A história importante é o contrário, não é? A história importante... Quer dizer, é tudo importante nessa é tudo história. importante, mas aquilo que foi relevante na altura era saber se tinha havido ou não interferência, escutas, conspiração do Presidente da República. E isso também é importantíssimo, claro. Sim. Mas este Nunca pormenor... ficou bem esclarecido tudo Sim, isso. pois não. Mas este pormenor é bastante importante. O facto de haver um jornalista do maior jornal português, que era diretor do maior jornal português na altura, e passados, 9 anos, a gente sabe, Ou 10, bem. finalmente, que o Governo desejam esta notícia. Temos aqui uma notícia, não querem? Bem, isso não é invulgar. Não, o problema é... Não, O problema é saber como é que o Governo tinha os e-mails do Exatamente. público. Exato, O problema é se os exato, serviços secretos exatamente. estiveram envolvidos numa coisa Sim, dessa. mas a notícia era essa. A notícia era essa e, portanto, talvez tivesse dado jeito a gente saber o que é que tinha acontecido. O João Miguel Tavares fica então Ministro do Bingo. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro das Investigações a Ministros. Já não chega só uma Secretaria de Estado, tem que ser Ministro desta coisa? Convinha ser Ministério. Convinha ser um Ministro da Investigação a Ministros. Mas é um Ministério que se investiga a si próprio também, porque, como o próprio nome indica. Sim. Por isso vai ter muito trabalho. Depois da Operação Marquês, do caso dos vistos Gold, agora anuncia-se o processo relativo às PPP. Exato. E as parcerias público-privadas, sendo um caso relativo a autoestradas. Como é que se compreende que esteja a demorar tanto, Ricardo Araújo Pereira? 7 anos, não é? Sim, 7 anos. São 7 anos disto de investigação, mas envolve... Há dois ex-ministros do Partido Socialista, do tempo de Sócrates. Mário Lino e António Mendonça e também Paulo Campos, se não me engano. Secretário de Estado. O famoso Paulo Campos. E isto deve ser um desconsolo. Quer dizer, porque houve ali 10 minutos em que não havia nenhum socialista acusado. Porque o Manuel Pinho é independente e o Sócrates rasgou o cartão. E o PS disse, está a ver, não há cá socialistas acusados. E depois sai a sábado e ele já, que maçada. E deve ser... Não há acusados. Não é acusados, é suspeitos e... Indiciados. Indiciados e coisas. Há uns indícios. Exatamente. Mas deve ser... O facto de perder um caso que envolve alegadamente 3 ex-governantes do PS pode voltar a complicar a vida aos socialistas? É capaz. Acrescenta-se ao caso Sócrates. É capaz. Aliás, é do mesmo bolo do caso Sócrates, uma vez que é do mesmo período. É o mesmo bolinho, é um bolo que tem de facto 2 ou 3 ingredientes que não estavam bons. Há ali um ovo podre ou 2. Mas mais uma vez... É investigação em que se começam a provar as coisas que sempre se disseram. Cheirava tão mal. Sim, cheirava não tão é daquelas mal coisas... PPPs. Ai, é engraçado. Olha esta coisa aqui que ninguém fazia ideia. Não. Olha o BES, afinal é o BES. Olha a EDP, pois se calhar é a EDP. Olha as PPPs, e afinal são as PPPs. Era tudo. Neste caso, das PPPs, estão em causa negócios milionários de 11 parcerias público-privadas, as tais famosas PPP, referentes à construção e à concessão da exploração de autoestradas por todo o país. O que é que lhe parece mais revelador, João Miguel Tavares, entre aquilo que a notícia da sábado refere a este respeito, daquelas informações que foram conhecidas esta semana? Depois da notícia da sábado, o público veio, de certa forma... Matizá-la, dizendo que aquilo provavelmente não iria dar a corrupção. Isso tem a ver com as dificuldades do costume para provar o crime de corrupção. E, portanto, provavelmente vão ter que ficar com o crime de gestão danosa. A ideia que dá pela descrição de tudo aquilo é que existem indícios infindáveis de que o Estado foi brutalmente prejudicado naquelas negociações. A questão, só para explicar muito brevemente, é que fez-se um cálculo do número de carros que passariam nas autoestradas, que foi um cálculo muito inflacionado e que deu uma renda
às concessionárias fixa, muito acima daquilo que é o tráfego verdadeiro havia dos uma carros. compensação, o que fez com que sejam rendas altíssimas que nós estamos a pagar desde sempre. E a acreditar naquilo que se saiu na sábado, as provas são muito fortes, ou seja, que nada daquilo faz sentido, que o Estado não defendeu os seus interesses, prejudicou claramente, mas como acontece com frequência nos crimes de corrupção, eles não conseguem fazer a ligação daquele crime a algo que aquelas pessoas tenham recebido em troca. E sem fazer esse tipo de ligação, a corrupção não existe. O que existe é a gestão danosa. Agora, sabe-se que o Estado, ou seja, nós. Foi prejudicado e que está a pagar mais do que devia pagar. Mas não sabemos quem ganhou, tirando as concessionárias que ganharam, mas não se sabe se alguém recebeu dinheiro para fazer aquilo. Basicamente é isso. Não é? Foi só incompetência ou se foi mesmo corrupção? Não, a questão é essa, que não é incompetência, é incompetência intencional. Isso parece que é claro, daí o crime de gestão danosa. A questão é que não se sabe, ou pelo menos não conseguem fazer uma ligação em relação a uma contrapartida. E se essa contrapartida não existe, não há crime de corrupção. Muitas vezes as pessoas, se calhar, não têm muita consciência disso. Mas tem que se fazer o circuito todo. Por isso é que a investigação do Marquês foi tão difícil. É preciso saber, este senhor... precisávamos do tal telefonema que os gatos fedorentes brincaram com o Major Valentim Loureiro na altura. É quase preciso isso. É preciso saber que este senhor, neste dia, para fazer isto... Nós sabemos que isto é aldrabice, mas para fazer esta aldrabice ele recebeu estes euros naquele sítio e que foi para pagar isto. E sem fazer esse tipo de circuito, não há crime de corrupção. Esta malta da corrupção passa poucas faturas, não? Passa. Sim. Passa poucas Outro faturas. caso na área socialista é o que envolve, também se soube esta semana, o ex-secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que agora é duplamente arguido. Ele foi constituído arguido no caso das viagens à bola com a Galp e agora está sob suspeita do desvio de verbas públicas para um negócio da mulher. O facto de João Vasconcelos ter sido obrigado a afastar-se da organização do Congresso do PS, ele era o organizador do Congresso do Partido Socialista no fim deste mês, torna este caso uma situação também embaraçosa para os socialistas, Pedro Mexia. Sim, nós já vimos que o PS não quer saber da sugestão da Ana Gomes de falar destes assuntos no Congresso. O que parece é que tudo isto, os casos que falámos anteriormente, estão a servir como gestão de danos pré-Congresso, para no Congresso só se falar de política, da política para o futuro, das eleições do ano que vem, etc. Mas há uma coisa aqui que é importante, porque tem vindo sempre à baila, e aqui volta a vir à baila, porque também um dos arguidos no caso é um... Não sei se ele é do PSD, acho que não é do PSD, mas é filho do Francisco Balsemão. É Francisco Maria Balsemão, que é um... E imediatamente as pessoas vieram dizer, pronto, também há gente do PSD, etc. Mas o que eu acho... apenas por associação, porque é filho do fundador do PSD, mas o que eu acho que é interessante é que é o caso anterior, é o caso das PPP, porque, de facto, os partidos têm cromos para trocar e temos estado a assistir a este ping-pong sempre de quando há investigações sobre pessoas do PS, aliás, António Costa, confrontado com o caso Sócrates, no Parlamento, diz que Fernando Negrão, que lhe estava a fazer a pergunta, também foi arguido no processo. Portanto, há sempre o ping-pong, e bem sabemos que PS e PSD, e também CDS, têm muitos cromos para trocar, porque têm muitas suspeitas e algumas condenações, não muitas, mais autarcas. Agora, se começarem a aparecer ministros do mesmo governo, passamos da maçã podre ao pomar. E isso é muito diferente. É muito diferente haver processos judiciais a um ministro, até que seja um primeiro-ministro, claro que um primeiro-ministro é particularmente grave, mas a vários ministros do mesmo governo. Aí, se isso acontecer, não sei se vai acontecer, não sei se isso tem fundamento, se isso acontecer, eu não creio que os eleitores portugueses, honestamente, pessimisticamente, não creio que os eleitores portugueses valorizem muito a corrupção. Tenho pena disso, mas não há grandes provas de que o eleitor português castiga a corrupção. Gostava que fosse assim, mas não acontece. Agora, se criar a ideia de que que houve uma corrupção endémica no PS que afetou vários ministros do mesmo governo, e o PS quer fugir o mais possível disso. Sobretudo porque o pessoal político mais importante, que não é o que está em causa neste momento,
são as pessoas que transitaram do governo, ou seja, os masterminds do governo Sócrates, em grande medida, são os do governo atual. É Augusto Santos Silva, é Vieira da Silva, que não são as pessoas que estão em causa, mas há uma continuidade, ou seja, o PS não pode dizer esses anos não têm nada a ver connosco, não sabemos quem são essas pessoas. Pelo contrário, até dizem que politicamente defendem o legado de José defendem o legado Sócrates. político, mas se esse legado político trouxer agarrado uma sucessão de casos de ministros, aí essa ideia de que o PSD também tem para a troca não vale. Aí há um problema estrutural que o PS tem que evitar. Eu queria lembrar que há 15 dias eu sugeri, quando se soube que Manuel Pinho, depois de Sócrates, Manuel Pinho estava, enfim, a ser investigado Sugeriste também. Mário Lino. Eu sugeri que a Santa Casa fizesse um jogo, um bingo de ministros investigados, ministros do Sócrates investigados. E disse que apostava em Mário Lino. Pumba! Eu apostei, Tu é que fizeste bingo, então. fiz aposta, Pino e devia Lino. ter feito aposta dupla em Lino e Mendonça, mas não sei assim tanto de política. Pronto, mas mesmo assim, pronto, já Não foi mau. ganhou um ponto. Não foi mau, sim. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro das Investigações a Ministros e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para, mais uma vez, agradecer a presença dos alunos e professores do Instituto Politécnico de Barcelos que vieram visitar-nos desta vez para acompanhar o Governo Sombra e também para avisar que na próxima semana vamos estar em Bragança. É lá que faremos a próxima reunião do Governo Sombra no Teatro Municipal, na abertura do Festival Literário de Bragança. A entrada é livre e já agora, para quem quiser tomar nota, além desta ida à Bragança, daqui por 2 semanas, no dia 25, estaremos na Sertã, no arranque da Maratona de Leitura da Sertã, e uma semana depois, no dia 1 de junho, fazemos o Governo Sombra na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro, no Parque Eduardo VII, naturalmente, como já fizemos, aliás, no ano passado. Nas próximas 2 semanas, portanto, vamos ter o Governo Sombra em turnê fora do estúdio pelo país. Espero que estejam todos com a mala já preparada. Com certeza. E os nossos roadies. E sim, os nossos roadies prontos a As groupies. a As carregar. groupies. Uma caminhoneta só para groupies. São grupos locais. Acho que Serão- as groupies hoje em dia se calhar não se safavam, não é? Com quem? Pode haver grupos. Não, a profissão groupie, essa atividade hoje em dia, acho que já não é certo. Já não há Já grupos. não é bem visto. Não quer dizer, pode haver se haverá, mas... Bem, depois damos notícia se aparecem as grupos ou não. Agora, o João Miguel Tavares sente-se disfórico, o contrário de eufórico, portanto. Sim, exatamente, é o contrário de eufórico. A que é que se deve a sua disforia, João Miguel Não, Tavares? neste caso nenhuma, porque eu felizmente não sofro nenhuma disforia de género, mas há quem sofra e é um bocadinho isso que está aqui em causa. Nem nenhum género de disforia. Não, mas assim, de repente acho que não. Eu sou Quer mais para o comentar? eufórico que para o disfórico. Quero comentar o veto presidencial à lei que permitiria a mudança da identidade de género a partir dos 16 anos, sem a necessidade de um atestado médico. O que é que terá sido determinante para a oposição de Marcelo à lei aprovada no Parlamento? Atenção, Marcelo foi de um cuidado extremo. Ele é esperto, não é? Ele foi de um cuidado extremo a fazer aquele veto, porque o que Marcelo quer é meter um médico no processo, que é uma coisa que quem vê de fora parece uma coisa relativamente óbvia de senso comum, que uma pessoa entre 16 e 18 anos quer dizer que quer aquilo que se chama a autodeterminação da identidade sexual, já a própria essa formulação é discutível, mas dizer que se calhar convém dar um relatório médico envolvido, que é um menor de idade, precisa, não precisa, faz ou não faz sentido. Mas o Marcelo, quando emitiu o veto, teve cuidado de dizer que esta solicitação não significa que isto seja uma patologia, não significa que isto seja uma situação mental anómala. E este é o ponto. E este ponto é um ponto que me preocupa um bocadinho, que é o seguinte. Às vezes, eu tenho que fazer uma espécie de aviso prévio, que é, eu sou um liberal. Okay? Eu sou um liberal em todas as coisas. Às vezes as pessoas de direita acham que são liberais na economia, mas depois são conservadoras nos costumes. Eu não sou conservador nos costumes, eu sou também um liberal nos costumes. Mas eu, às vezes, em relação a isto, eu temo que haja uma espécie de progressismo anticientífico.
As pessoas querem ser tão progressistas, que muitas vezes vão à frente da ciência. Eu já tive essa sensação um bocadinho quando andei a discutir a questão do sangue, em que fui apelidado de homofóbico, e eu quando se tentava explicar que a questão da doação do sangue, há ali questões de estatística e científicas que são importantes ter em conta, que não têm a ver com a homofobia, que não é uma discriminação que tenha a ver diretamente com a homofobia. E aqui é a mesma coisa. O que verdadeiramente esta lei está a discutir é uma discussão muito semelhante àquilo que se teve com a homossexualidade já vai há 45 anos. Quando a Associação de Psicologia dos Estados Unidos da América resolveu estabelecer que tirar a homossexualidade do DSM-2 para o DSM-3, que é a Bíblia das patologias mentais, e que resolveu tirar de lá a homossexualidade, de encarar como uma doença. E o que está a acontecer neste momento é que, na verdade, é isto que está por baixo também dessa lei, e de dizer que não quer um médico aqui, a transexualidade não é uma doença. E o que é que se passa? Isso é uma coisa perfeitamente aceitável, dizer que essa transexualidade não é uma doença, mas a verdade é que essa disforia de género ainda está classificada no DSM, agora é o DSM-5, que é uma coisa que tem 5 anos. E continua a estar lá, a disforia de género, está lá como uma patologia, embora evidentemente as pessoas já têm imenso cuidado a utilizar isso, por dizer, não quer dizer que seja uma doença, quer dizer que as pessoas que têm disforia de género, a maior parte delas está em sofrimento, e por estarem em sofrimento precisam de apoio médico. E esta é o cerne da questão. E eu temo muito naquela vontade de cada um é que sabe de si, e cada um é que sabe a identidade sexual que tem, e o Estado não se tem que meter nisso, e o médico não se tem que meter nisso. Aquilo que muitas vezes está a pôr de lado é o sofrimento, muitas vezes, dessas pessoas concretas. Portanto, acho normalíssimo que haja um relatório médico envolvido em algo que, neste momento, ainda está classificado no DSM-5. Está lá. E, portanto, essas pessoas devem... Há países que já acabaram com isso. A OMS também fez uma recomendação a dizer que nem sequer devia lá estar. Mas a vontade o meu medo é sempre esse. Somos tão progressistas, queremos que direitos para todas as pessoas, e depois esquecem, olha, mas há pessoas a sofrer. E depois essas pessoas não têm o apoio. O DSM é muito criticado mesmo entre a comunidade científica. Sim, claro. Portanto, não é nenhuma Bíblia, como foi dito. Não, mas é o que há. O problema não é esse. Evidentemente que não é uma... criticado e não é seguido como a Bíblia. Não, na verdade é seguido como a Bíblia, em boa parte é seguido como a Bíblia. Mas cientificamente é o que há. Aliás, a história do DSM, há livros sobre isso. Como os católicos seguem a Bíblia ou como os protestantes seguem a Bíblia? A discussão seria muito longa e é fascinante. Aliás, a evolução da DSM é uma discussão fascinante. Mas é o que existe cientificamente. Não se pode tirar a borda fora e dizer, isto... Em nome do quê? Em nome dos direitos progressistas. Não. Isto é ciência e é medicina. Não tirem os médicos para fora disto. Por onde é que passa a fronteira ideológica que divide opiniões nesta matéria, Pedro Mexia? Bom, objetivamente eleitoralmente, se quisermos, é uma questão ideológica, porque vemos que, como nestes casos, tendem a votar... A esquerda aprovou a lei, a direita... rejeitou-a. Alguma esquerda. O PC absteve-se. Ou seja, basicamente foi... E alguma direita aprovou. Progressistas e liberais de esquerda e direita de um outro, e conservadores de esquerda e direita, pondo nesta matéria o PC entre os conservadores, que em muitas matérias chamadas de costumes é conhecido isso. Mas está a mudar. Está a mudar, claro. Do ponto de vista geracional é fatal que mude. Há uma dimensão ideológica e depois há uma dimensão factual e científica. Mas toda a discussão à volta do género tem uma grande dimensão ideológica, ou seja, são debates sobre a sexualidade, a identidade pessoal, que não tem uma dimensão científica. Por exemplo, podemos dizer que cientificamente a disforia de género é um facto, no sentido que há pessoas que nascem com uma anatomia que não espelha aquilo que elas sentem interiormente. Isso podemos dizer que é factual, não é? E que é um problema médico, até porque é preciso uma intervenção médica no caso das pessoas quererem transformar a sua anatomia. Mas no caso, esta lei não era sobre isso. Eu sei, esta lei não era sobre isso, mas esta lei tem uma dimensão que é certamente problemática, que é a ideia da identidade, não necessariamente como da identidade de género, não essencialmente como disforia, mas como uma espécie de... desejo individual. Eu não sei bem como lhe chamar, mas é qualquer coisa desse género, e que é uma coisa bastante problemática no menor. O menor, por definição, tem a sua autonomia relativamente limitada. A intervenção de um médico não me parece, nesta matéria, uma exigência absurda. Aliás, algumas pessoas já
da esquerda dizem que a lei pode passar. Agora não falam em médico, mas falam numa testemunha. Mas a tentar... Não, e falam em médico, mas para comprovar que a pessoa está sã, não tem nada a ver com o que é que ela tem, Sim, mas eu percebo, percebo, e, portanto, pode assinar. Eu percebo o interesse, essa é a parte séria da discussão, em não patologizar isto, em não dizer estas pessoas são qualquer coisa, portanto, em não... São anómalas. Sim, em não causar mais sofrimento em relação ao sofrimento que já existe. Outra coisa é uma espécie de subjetivização da identidade, sem nenhuma espécie de cautela, numa idade onde a lei, bem ou mal, não deixa as pessoas votar, não deixa as pessoas conduzir, etc. E, portanto, que haja alguma cautela nisso não me parece que seja, sendo que a posição de muitas pessoas, incluindo a do Presidente da República, está no veto, é contra. Portanto, pessoal, não política, mas pessoal. Sente-se à esquerda ou à direita nesta matéria, Ricardo Araújo Pereira? Como o Pedro disse muito bem, há várias esquerdas. Há mais do que uma esquerda. Eu sempre defendi os chamados direitos LGBT, não é? Costumam ser assim designados. Costumavam. Agora tens que acrescentar LGBT+, 24 palavras. Não é só mais. Assim, é cada letra, sim. Cada letra. E podemos falar sobre isso porque, de facto, o acrescentar das letras parece-me que divide as pessoas em grupos cada vez mais pequenos e, às vezes, reivindicando interesses antagónicos em vez de as unir. O que me parece problemático. Mas neste caso concreto, eu sei, quer dizer, sempre defendi, por exemplo, o direito... Quer dizer, o problema aqui é que a discussão oscila entre o José António Saraiva, que manifestamente não compreende o drama de uma pessoa que nasce num corpo que sente não ser o seu e compara isso a se uma pessoa agora quiser ser galinha, também os médicos também o podem operar. Certo, e outras pessoas que dizem que isso nem sequer é um drama. E umas pessoas que dizem que... E não pode ser um drama. Que não há... Ou seja, por exemplo, em Nova Iorque há sítios, bastantes sítios, cada vez mais sítios, que têm uma placa na parede que diz... as pessoas podem usar a casa de banho de acordo com o género com o qual mais se identificam. E isso faz com que, por exemplo, eu possa ir à casa de banho das senhoras bastante para isso, declarar eu identifico-me com E eu tenho 2 filhas, e não me apetecia que um barbudo como eu entrasse lá na casa de banho enquanto elas lá estão. E, portanto, acho mesmo que essa leveza falta ao respeito àquilo que é ser mulher. Não, e pode chegar ao ponto de faltar ao respeito aos próprios, que é uma pessoa que sente aquilo como um drama, sentir-se ao mesmo tempo mal por sentir aquilo como um drama, porque não devia ser. Porque ela devia ser suficientemente forte para aquilo não ser dramático. E isso é complexo. Ou seja, pode prejudicar aqueles que estão a tentar defender. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se disfórico. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, e temos agora que acelerar um pouco o passo, sente-se muito enganado. Quer referir-se a alguma questão que tenha sofrido um volte face esta semana, senhor. Ricardo Araújo Pereira? Sim, senhor, é isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Assim, uma posição drástica que tenha mudado, Sim. tenha sido alterada? Exatamente. Trata-se Do Irão. dessa pessoinha execrável que dá pelo nome de Donald Trump, que fez agora o seguinte. A decisão de Donald Trump de rasgar o acordo nuclear com o Irão. Exatamente. Disse, não, diz ele, isto é o pior acordo do mundo. E por isso levou 1 ano e meio a rasgá-lo. O acordo tinha sido assinado em 2015, ainda no tempo de Barack Obama. Deve dizer que ele não está assim tão enganado, porque ele, fazendo justiça, ele prometeu logo na campanha eleitoral que havia de rasgar. Mas quer dizer, é muito difícil... Vamos só explicar o que é o acordo. É um acordo assinado no tempo de Barack Obama na Casa Branca, Sim. Permitiu o levantamento do embargo ao Irão. O Irão pôde voltar a vender petróleo em troca de garantias de Teherão de que reduziria significativamente a sua capacidade militar. Mas não foi assinado apenas pelos Estados Unidos, foi também por vários outros países. A China, a França, a Rússia, o Reino Unido e a Alemanha. Exatamente. Mas esses países... de segurança da ONU. Mas esses países mantêm-se firmes no acordo. E, portanto, é sempre difícil falar sobre questões ali do Médio Oriente. Mas a sensação que dá é que quer dizer, que houve sempre um cuidado
porque parecia necessário, não é? As questões do Médio Oriente sempre geridas com muita dificuldade, com muita lentidão, com pinças. E Donald Trump parece ter feito o seguinte raciocínio. Isto com cuidado não se resolveu nada. Vamos experimentar à balda. Vamos experimentar agora à bruta. Ele tem a crédito dele o facto de parecer que isso está a dar resultado na Coreia do Norte. Exato. Mas lá está. Neste momento, ele tem lá o Pompeu, o Sr. Pompeu, que é o enviado que ele tem que ir falar com o gorducho da Coreia do Norte, dizendo-lhe, atenção, que nós vamos agora aqui negociar os dois um contrato daqueles que é mesmo para cumprir. Portanto, ele está, na mesma altura em que ele está a rasgar um acordo, ele está a promover outra coisa. Mas esta semana Donald Trump teve uma vitória impressionante, que foi o resgate de 3, e isso nos Estados Unidos é muito importante, de 3 prisioneiros americanos que estavam na Coreia do Norte e que foram libertados por Kim Jong-un. O facto de os outros 5 signatários deste acordo dizerem que continuam a considerá-lo válido é suficiente para alimentar a esperança de que os iranianos não vão aproveitar o pretexto para uma atitude mais belicosa, Pedro Mexia? Bom, isso não... Quer dizer, o braço de ferro com Israel está quase aquilo a quebrar completamente. O que é mais importante e o que é mais trágico, quer dizer, tudo é trágico. E o Médio Oriente é trágico quase por natureza, ou tem sido. Mas é trágico que já tem havido, nestas décadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, momentos em que alguns parceiros, dos parceiros que contam, portanto estamos a falar de França, Alemanha e Reino Unido, não estão com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos não estão com os seus parceiros. Isso aconteceu na Guerra do Suez, aconteceu na Guerra do Iraque. Mas não sei se alguma vez aconteceu estarem todos, França, Inglaterra, Alemanha, assinarem conjuntamente uma crítica à política externa dos Estados Unidos. E dizendo que não só não concordam, como se mantêm fiéis. E isso, eu não sei que espécie de amigos é que ele quer ter no mundo. Mas é significativo. Vê algum cálculo estratégico, João Miguel Tavares, nesta decisão de Trump se tornar acho que se pode dizer um BEF, Best Enemy Forever, substituindo dos iranianos, substituindo o Kim da Coreia pelos ayatollahs? O Trump tinha um grande BEF. É isso, eu acho que é isso. Ele está habituado a ver os filmes de Hollywood, não é? Ele parece só ver televisão e diz, mas espera, se os tipos da Coreia do Norte já não são os maus, tem que arranjar os maus. Agora não vão ficar sem maus, não vão ficar num mundo sem maus. Isso assim, o filme não tem graça. E então foi arranjar uns maus. Mas é uma péssima troca, porque para já o Irão não é a Coreia do Norte. E depois, mas era do eixo do mal. O eixo do mal era a Coreia do Norte, Irão e Cuba. Exato. Cuba que ninguém se vai meter com. Já ninguém, pois, se calhar é isso. Tem que ser Irão. Agora, é incompreensível, porque para já o acordo foi assinado há pouquíssimo tempo, portanto isso mesmo descredibiliza o próprio país, não é? Que apesar de haver mudanças de governo, não é hábito estes tipos de acordos, não sei. E o acordo estava a ser cumprido pelo próprio Irão, diz que andava a fazer as inspeções, que a capacidade já foi reduzida tipo, em 98%. Quer dizer, em termos de política internacional, este tipo de quebras só promove a desconfiança entre as partes. Portanto, é uma trampice. Não é? Temos de saltar já para os decretos. O Pedro Mexia decreta concisão. Concisão, porque parece que há um movimento a favor de que se retire o doutoramento honoris causa que a Universidade de Coimbra concedeu ao presidente Lula. E o reitor da Universidade de Coimbra veio intervir e a primeira intervenção, ou a primeira parte da intervenção é boa. Ele diz, não, esses doutoramentos dão-se em determinada circunstância. O Francisco Franco, de Espanha, também foi doutorado no seu tempo e não vale a pena estar agora a reescrever a história. E pronto, bastava dizer isto. Mas ele alongou-se e disse, até porque no caso do presidente Lula não sabemos se o vilão não se vai tornar num herói. Para quê? Para que fazer este acrescento? Portanto, ele começou muito bem como reitor da Universidade de Coimbra e depois, a meio da frase, tornou-se no professor Boaventura. Isso é lamentável. O João Miguel Tavares decreta o da Joana. O da Joana, porque houve um grupo de 5 deputados do PSD que assinaram um texto de opinião sobre estas questões da corrupção e onde no final diziam uma coisa com a qual o Rui Rio nunca se comprometeu e devia, que é Joana Marques Vidal é para ficar e o Partido Social Democrata devia lutar por isso. E ainda bem que estes 5 fizeram isto e que outros juntem a ele, porque eu acho que não deve haver assunto mais importante para ser discutido este ano do que a questão da Procuradora-Geral da República. Teoricamente, eu percebo perfeitamente que num país perfeito devia haver uma rotação da PGR,
No caso específico de Portugal, tendo em conta o que está a acontecer, é fundamental ela continuar no cargo durante mais O uma Ricardo Araújo Pereira decreta Jogos Sem Fronteiras. Jogos Sem Fronteiras, Carlos, porque li que esta fantochada da Eurovisão ainda produziu ainda gerou mais dinheiro do que a Web Summit. A Web Summit, que era uma maravilha, e toda a gente tinha que dizer bem da Web Summit, e afinal a Eurovisão é melhor ainda. E portanto eu acrescentaria Jogos Sem Fronteiras, um grande evento no Pavilhão Atlântico, em que se falasse sobre iPhones a cantar enquanto trepam ao pau de sebo, e aí sim gera-se um dinheiro tal que a gente reforma-se e fecha o país e acabou. É entretenimento e empreendedorismo numa mesma solução. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias estamos em Bragança, no Teatro Municipal de Bragança, e vamos estar também aqui à hora habitual. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.